Olá! O projeto de extensão Cine Diversidade busca estabelecer um diálogo entre universidade e alunos do ensino fundamental de escolas públicas, enfatizando especialmente temas na área dos direitos humanos e na diversidade. Então, esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu começo apresentando Gabriela Machado Ramos de Almeida, que tem graduação em jornalismo e doutorado em comunicação e informação. Pesquisa temas como narrativas audiovisuais, cinema não ficcional e teorias do cinema, entre outros assuntos. É docente do curso de jornalismo da Ubra e coordena esse projeto de extensão Cine Diversidade. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, obrigada. Também quero apresentar Ana Maria Acker, que tem graduação em jornalismo e doutorado em comunicação e informação. Pesquisa temas como gênero cinematográfico, cinema brasileiro e cinema e educação, entre outros assuntos. É docente do curso de jornalismo da Ubra e também participa deste projeto Cine Diversidade. Também seja bem-vinda, professora. Boa tarde. E também quero dar as boas-vindas para a Júlia Osório, que é acadêmica do curso de jornalismo e entrou no jornalismo porque participou desse projeto. Sobre isso a gente quer conversar depois contigo, Júlia. Seja bem-vinda. E eu quero começar a nossa conversa, professora Gabriela, perguntando o que de fato é esse projeto de extensão Cine Diversidade. Bom, é um projeto, como você disse, que atende alunos dos anos finais do ensino fundamental de algumas escolas parceiras nossas que ficam aqui no entorno da Ubra, são todas escolas públicas, e é um projeto de sensibilização dos alunos, dos estudantes em relação a duas coisas. Primeiro, uma sensibilização do olhar e segundo, uma sensibilização em relação a alguns temas que são transversais ao projeto. Direitos humanos e diversidade. Então, a nossa dinâmica acontece na Ubra, através de um curso de formação oferecido para esses estudantes ao longo de quase um ano letivo, começa em abril, vai até dezembro. Em que área, professora, eles têm formação? Em audiovisual, focada em documentário. Ah, sim. É uma formação teórico-prática, em que eles começam assistindo aulas sobre linguagem audiovisual e aí depois tem algumas aulas práticas de fotografia, direção, montagem, som. E no segundo momento eles passam a produzir os seus próprios documentários. Ah, então eles aprendem como fazer e depois também produzem. Exatamente. Né? Inclusive a Júlia já produziu 2. Olha que legal. E professora Ana, como nasceu a ideia desse projeto? O projeto surgiu em 2015 com a professora Gabriela e eu entrei depois, eu entrei um ano depois e a minha função no projeto é realizar cineclubes em escolas públicas aqui de Canoas. E quando nós começamos, eram 2 escolas. E a partir do ano passado, nós trabalhamos apenas na escola Paulo Freire, no bairro Guajuviras. E nós achamos melhor que fosse numa escola só, porque se cria o vínculo, tem um hábito mais sistemático de levar os filmes e promover as exibições com os alunos. Inclusive, alguns documentários que foram feitos pelos alunos da oficina já foram exibidos nessa escola também. Olha, que legal. Inclusive o último filme da Júlia. Muito bem, Júlia. Então fala sobre esse filme que você produziu. Bom, eu fiz um documentário sobre violência contra a mulher, só que em vários âmbitos. Comecei a abordar sobre a questão de gênero em si e como ela se dá na sociedade brasileira e depois como ela se manifesta, assim. Falei com algumas ONGs e com o Centro de Referência da Mulher aqui de Canoas e aí eu consegui entrevista com a ONG Temes e com o Centro de Referência da Mulher Patrícia Esber de Canoas. Além disso, eu também entrevistei a Adriana, uma menina que era estudante da URGS, de arquitetura na época, agora ela está formada, que ela contou um pouco sobre a história dela e eu também dei o meu relato. Perfeito. E hoje você estuda jornalismo. E esse projeto que você participou antes, obviamente, de entrar na faculdade, ele te motivou, de certa forma, a entrar na comunicação? Sim, eu entrei no projeto de Cine Diversidade em 2016, no segundo ano do ensino médio. E a professora Gabriela foi lá na minha escola fazer o convite para quem queria participar. E no começo do ano de 2016 eu ainda não tinha bem formado o que eu queria fazer. Participei do projeto, fiz um documentário. Mas no ano seguinte, as pessoas que estavam no meu grupo
tinham outros afazeres, eu acabei fazendo um pouco mais sozinha. E eu consegui aperfeiçoar o meu pensamento sobre a área e desenvolver bem mais do que eu tinha desenvolvido no outro ano. E isso me deu motivação para fazer o vestibular para jornalismo que eu passei. E agora eu sou estudante de jornalismo. Olha, que bacana. Legal. Professora Ana, você comentou antes do cineclube que acontece nas escolas. Conta um pouco, como funciona essa dinâmica? Bom, nós trabalhamos principalmente com alunos do 5º ano até o 7º, que são as turmas que a escola tem no turno da tarde. E uma vez por semana eu vou até lá, pego uma das turmas e exibo um filme, também geralmente um documentário brasileiro, né? Nós temos essa posta em filmes brasileiros que a professora Gabriela pode explicar depois também por quê. Sim. E geralmente eu tenho trabalhado com curtas, média-metragem, filmes que não ultrapassem o período de 30, 40 minutos. Né? Eles assistem e em seguida é feito um debate. Tem funcionado assim. E cada semana, ou depois de um período de exibições, muda o tema. Eu já trabalhei, por exemplo, o último filme que eu exibi foi o da Júlia. Então essa temática da mulher veio depois e veio muito forte, foi muito interessante. As meninas todas se juntaram de um lado. Olha só. E começaram a falar assim, todas aquelas coisas que estão no filme, a maioria delas já vivenciou algo parecido. Então tem funcionado assim. Cada semana uma turma diferente e no começo, claro, são alunos menores, às vezes eles se agitam, então com o passar do tempo, com várias exibições, eles começam a entender a dinâmica e percebem essa importância. Legal. Professora Gabriela, qual é o critério que vocês têm para escolher os cursos, obviamente os temas? A professora Ana comentou que devem ser brasileiros, né? Conta um pouco para nós, o que vocês percebem para daí pegar um tema e levar lá para a turma? Eu tinha comentado antes sobre, a gente acredita muito no Cine Diversidade como um projeto de formação do olhar, que significa que a nossa ideia não é simplesmente usar o cinema como uma ferramenta para ilustração de conteúdos na escola, como o cinema normalmente é usado, né? Então, o cinema é usado na aula de história para ilustrar um filme sobre um certo período histórico, para ilustrar uma aula sobre um certo período histórico. A gente tenta ultrapassar um pouco esse caráter e transformar o cinema numa ferramenta que permita que os alunos pensem o mundo a partir do presente, a partir da sua própria realidade. Então, a gente acha que trabalhar com o cinema brasileiro é uma possibilidade de oferecer para eles um repertório que muitas vezes eles não têm, né, porque dificilmente esses filmes chegam nesses alunos, principalmente filmes brasileiros, documentários, filmes que foram exibidos numa circulação mais restrita em festivais de cinema, ou mesmo no cinema, mas sem aquele apelo de grande público. Então, filmes que, em geral, eles não conhecem e também filmes que permitem discutir questões muito caras a gente no presente, por exemplo, relacionadas aos direitos humanos e à diversidade, que são muito atuais. Então, a gente tem como critérios filmes que permitam uma discussão aprofundada sobre os temas que a gente quer trazer para a discussão, porque essa discussão acontece no cineclube, também acontece aqui na oficina, no curso, e também filmes que sejam um pouco diferentes do repertório dos alunos, que permitam a eles também conhecer outras coisas. Quais são os principais temas que vocês já trabalharam e que de repente tocaram vocês, Júlia? Bom, a professora deixa o tema livre para aquilo que a gente quiser fazer, porque eu acho que talvez seja um ponto do projeto que seja a expressão. Então, ela deixa livre para a gente que quiser fazer. Eu sei que já teve 2 filmes sobre o gênero, sobre ser mulher. Já teve 2 sobre bullying também. E todas essas temáticas são bem recorrentes, assim, acho que é do dia a dia nosso, principalmente na escola. E normalmente são temas assim. Também teve um sobre sexualidade, acho que ano passado, né? E esse ano teve um também sobre a escola. Sim, que foi feito lá na Escola Paulo Freire, que não foi fruto da oficina aqui, foi feito através de uma oficina da professora Ana lá na escola. Que foi feito lá e depois foi exibido sobre... Ano passado, uma das professoras da escola, Janaí Pedroso, ela é professora de artes, e ela me procurou porque ela já tinha uma oficina na escola e queria minha parceria para a produção de um documentário. E aí nós iniciamos a oficina no final do semestre, os alunos gravaram um pequeno documentário
O título é O que é Felicidade na Escola, todo filmado por eles. Um tema complexo esse. A ideia veio porque a escola lá enfrenta muitos problemas de violência, evasão escolar, assim, relacionamento entre os alunos, do próprio bullying. Quando eu levei o filme sobre bullying, gerou bastante discussão. Então, eles gravaram um documentário e fizeram um filme de mais ou menos 7 minutos a respeito dessa questão. Olha só, que legal. Bom, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre a importância da extensão no processo de ensino e aprendizagem, tanto da universidade quanto da comunidade em que a instituição está inserida. Aqui nos cursos de comunicação nós temos uma tradição já no processo de extensão, seja através do contato com instituições da nossa região e principalmente com o sistema escolar municipal e estadual. A extensão tem um papel importante dentro do processo de ensino dos alunos das graduações, porque eles conseguem tomar contato com a sociedade, com as demandas sociais e entender principalmente que, independente da formação que tenha, nós trabalhamos pela vida e para a sociedade. E, por outro lado, as comunidades que são atendidas pelos projetos de extensão conseguem avançar dentro das propostas de cada um dos projetos. Aqui nós temos hoje um importante projeto que trabalha a questão da alfabetização audiovisual. É o chamado projeto Diversidade, em que estudantes de escola pública aqui da cidade de Canoas vêm para o campus da universidade para aprender todo o processo de produção, de edição e finalização de produtos audiovisuais. Com isso, nós estamos instrumentando esses alunos para que possam contar as suas histórias e as histórias da sua comunidade. E, por outro lado, dando uma formação a essas pessoas e mostrando que é possível eles estarem aqui dentro da universidade e, portanto, depois que concluam o seu ensino fundamental, possam estar no ensino superior. Para os estudantes aqui do curso, participar desse projeto tem possibilitado uma sensibilização social, como eu falava, e muito aprendizado, porque se sabe por pesquisas que quando a gente ensina determinadas questões, a gente aprende também ao mesmo momento. Então, nós oportunizamos que os alunos tenham essa experiência e isso enriquece o curso, porque essa troca entre universidade e sociedade é bastante sadia. Mas as extensões não se encerram, ou as atividades não se encerram só no programa de alfabetização audiovisual dos alunos. Nós também temos uma atividade de cineclube que atende aos interesses e temáticas apontados pelas escolas com uma ênfase em direitos humanos. Essa é outra colaboração que nós procuramos dar a toda a comunidade universitária e em torno da UBRA, que é um debate profundo e sério sobre a questão dos direitos humanos que tem sido tão questionado e é uma discussão tão necessária no nosso tempo. Cinediversidade é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. Temos como convidadas professora Gabriela Machado Ramos de Almeida, professora Ana Maria Acker e a acadêmica de jornalismo Júlia Osório. Eu queria comentar um pouco agora o seguinte, um trabalho que vocês fazem nas escolas, ele é bastante significativo pelo que nós já conversamos. E como as escolas e os professores também participam desse projeto, professora? Como a gente já está no 4º ano do projeto e a gente já criou uma relação com as escolas, é um processo bastante interessante, inclusive de retroalimentação, porque a cada ano, todo ano, em março, eu faço uma visita nas escolas, passo em várias salas, convidam os alunos e, de alguma maneira, as escolas já ficam esperando essa visita, sabe? E isso tem sido um retorno legal, porque os alunos participam, de alguma forma isso se reflete na condição deles enquanto alunos nas escolas, no amadurecimento, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Vocês percebem sinais como isso acontece. E a escola traz isso como retorno para a gente também, olha só. Da importância de debater certos assuntos, a maneira como os alunos se manifestam no curso e nos debates também lá nas escolas com a professora Ana, que é
muitas vezes trazendo coisas que às vezes eles não trazem na escola por N razões, porque se sentem expostos, porque sentem um certo receio de falar de determinados assuntos, ou confiam na gente para fazer algum tipo de perguntas que eles talvez não fizessem na sala com os outros colegas, etc. E aí tem uma coisa, a gente vê muito claramente, de amadurecimento deles por estarem na universidade, por estarem convivendo com outras pessoas que não são dos seus círculos mais comuns, por terem contato com outras discussões que acontecem de uma maneira diferente. Então, esse processo, quando um aluno que chega aqui no início do ano, no final do ano, ele está muito diferente. Porque, na verdade, o fato de você comentou, de chegar na universidade, abre um outro mundo que até então não existia, né? Sim. E depois que a gente viu um outro mundo, a gente não tem mais como voltar. E aí isso acontece de várias formas, não só como o projeto, em alguns casos, acabar funcionando como uma espécie de orientação vocacional. Além da Júlia, que foi estudar jornalismo, tem uma outra aluna, a Bruna, que está estudando fotografia aqui na UBRA, que também participou. Tem um aluno que participou em 2015, que agora está trabalhando com fotografia por conta própria. Então, ou funcionar como orientação vocacional, ou às vezes oferecer possibilidades que também não estavam no primeiro horizonte desses alunos e que eles acabam se interessando. Olha, que legal. Professora Anne, e nas escolas, quais são os principais temas que surgem? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco, né? Bom, alguns temas que eu já trabalhei, bullying, questões étnico-raciais, esse agora sobre gênero e violência contra a mulher, diversidade religiosa, e esse sobre diversidade religiosa foi interessante porque uma professora comentou comigo que era bem importante um filme assim, porque muitos alunos da escola não contavam a sua religião. Eles escondiam. E o documentário que eu passei para eles era justamente, alguns dos entrevistados eram crianças e adolescentes que haviam sofrido discriminação religiosa na escola por conta da sua religião. Então foi interessante por isso, e eles tiraram várias dúvidas sobre a questão. Outro tema foi questão indígena. Ano passado eu passei um documentário do Vídeo nas Aldeias, do projeto, que já tem mais de 30 anos. Então são temas nesse sentido, a própria convivência escolar, alguns documentários sobre isso que falam da vida dentro da escola, respeito a professor, relacionamento interpessoal. Foram outras demandas que a escola pediu que isso fosse também trabalhado no projeto. Olha, bacana, é legal isso, essa sintonia entre o projeto de vocês junto com a escola, que percebe no dia a dia e consegue ajudar a dar, digamos assim, um foco mais específico. E tem uma coisa que é interessante, porque a gente também faz alguns eventos aqui na UBRA abertos ao público. Sempre a gente faz 2, 3 vezes por ano exibições de filmes com debates. E aí eu me lembrei que no ano passado a gente exibiu O Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme que aborda a ditadura militar no Brasil a partir da perspectiva de uma criança, e a gente achou, eu e a Ana, a gente se preparou para um debate que iria numa determinada direção, e os alunos, a família da criança em questão é uma família judia, e aí os alunos tinham um caminhão de dúvidas sobre as questões da religião judaica que estavam colocadas no filme, e de repente a gente se preparou para um debate que iria por um lado, e o debate foi por outro. Foi super interessante, porque eles não sabiam, eles queriam saber, e a gente ajudou da melhor maneira que a gente pôde. E no final do debate, um aluno perguntou assim: professora, eu queria saber se eu poderia me explicar, aí já falando mais da questão política em si, qual a diferença entre esquerda e direita, entre capitalismo e comunismo? Assim, em 5 minutos para te explicar, sabe? Sim. Então é muito legal, porque a gente não espera que uma pergunta como essa surja num debate, e de repente é uma pessoa de 13, 14 anos fazendo, sabe? Olha só que bacana. Júlia, pensando assim, no período anterior, né? Existem muitas questões que vocês não têm muito espaço para conversar entre vocês, mas são perguntas existenciais, aqueles que a gente colocou agora, né? Na verdade, sobre religião, sobre gênero, inclusive sobre sexualidade. Então, quer dizer que uma proposta como essa que a professora Gabriela e a professora Ana estão desenvolvendo, isso para os teus colegas, no teu caso, para os teus colegas, isso é algo assim extremamente importante para o autodesenvolvimento também. Na escola a gente tem uma grade curricular que é de matérias mesmo. A gente não tem muito espaço para esse tipo de assunto, né?
Então, eu vi como o projeto foi importante nesse sentido, porque não só eu, mas como todos meus colegas tinham dúvidas e trataram essas questões justamente nos documentários também, né? Então, além da gente ver toda aquela questão de audiovisual, a gente abordou essa temática mais social, mais existencialista, né? Sobre nós mesmos, né? Questionar o que a gente é, o que as outras pessoas são, né? Então, foi muito bom por todos esses lados, assim, porque tá tudo meio interligado. Começava, que nem a professora disse, começou numa discussão de um filme e terminou perguntando coisas sobre religião, né? Então, eu acho que foi importante, assim. Como é que a gente podia entender, professora Gabriela e Ana, eu acho que a Júlia já deu uma pista agora, de repente, no nosso ensino formal, e o mesmo pode acontecer facilmente na universidade, não existem espaços formais para debater certas questões existenciais que são centrais. E aí, com a proposta de vocês conseguiram um espaço que, de fato, não existe. E nas escolas, pelo currículo formal, não vai existir, com raras exceções. Quer dizer, isso é um dado interessante da gente perceber. Sim, porque embora exista inclusive legislação sobre isso, né, que obriga a um percentual de horas dedicadas ao ensino de questões relacionadas à cultura afro-brasileira e indígena, por exemplo, isso dificilmente é cumprido ou é cumprido com atividades muito esporádicas, muito esparsas, que muitas vezes a instituição de ensino, seja uma escola, seja uma universidade, promove simplesmente para poder colocar nos seus relatórios ali, prestar contas de que está fazendo isso junto ao MEC. E a proposta de diversidade não foi fazer isso, foi de fato trazer essas discussões como algo central aqui, né? E aí eu me lembro agora de um relato de uma professora que trabalha numa universidade federal no estado de São Paulo, e a disciplina delas é obrigatória, se chama Estudos Étnico-Raciais, e são 2 créditos e a aula é sexta-feira às 9h. Então, mesmo quando isso está no currículo, você entende a partir disso, por exemplo, de que maneira está priorizado, né? Ou seja, não está priorizado. Sim. E tem outros dados que são dados da realidade, que de fato muitas vezes o professor ministra essa disciplina, mas nem ele gosta muito, nem ele tem formação e preparo para tal. Então, isso acaba sendo um pouco de decepção abordar certos assuntos sem o devido preparo. Então, eu acho assim... Vejo que esse projeto de vocês traz uma reflexão muito interessante, não só para o projeto como tal, mas para repensar, inclusive, o nosso sistema educacional. Agora, ensino médio, fundamental. Né? Eu acho que é fundamental isso, a gente conseguir abordar certos temas exatamente na perspectiva do próprio aluno. Bom, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é sobre o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é sempre legal fazer porque tu participa e aprende mais. A gente está aprendendo hoje no curso sobre audiovisual. Tu aprende a fazer filmagem, tirar foto, fazer filme, reportagem e tudo mais. E hoje na aula a gente aprendeu como é feito os filmes com as máquinas antigas e a gente viu algumas fotos e máquinas de fotografia antiga. E é sempre bom aprender, porque isso pode ajudar no futuro. Ainda mais que a maioria da gente quer fazer reportagem ou ser fotógrafa. E isso ajuda muito porque tu aprende a tirar fotos de ângulos diferentes e gravar. E mais pra frente a gente pretende fazer uma reportagem com todos os alunos sobre tudo que a gente aprendeu e sobre como vai ser legal no futuro aprender mais ainda com essa oportunidade que a gente teve de fazer o curso. Cine Diversidade é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas. Professora Gabriela, o seu recado final. Eu acho que é uma enorme satisfação tocar o Cine Diversidade junto com a Ana e ter esse contato com um público que é diferente do público com o qual a gente costuma lidar normalmente, né? A gente está lidando com pessoas muito mais jovens e para quem certas questões são mais sensíveis. E acho que para além das nossas obrigações aqui enquanto professores, é um privilégio poder também falar para essas pessoas abordando certas coisas que muitas vezes na graduação o currículo mais engessado não permite. Perfeito. Então é um espaço de muita liberdade e eu acho isso muito positivo na universidade. Muito legal. Professora Ana, seu recado final?
Bom, complementando o que a professora Gabriela falou, nós citamos antes a questão do espaço dessas discussões dentro dos currículos no ensino fundamental e médio, e eu acho que para além da questão de direitos humanos e diversidade está o próprio ensino da arte. E o cinema é uma forma de arte que muitas vezes eles não conseguem enxergar como tal, pela forma como ele é levado até a escola. Então, eu acho que o Cine Diversidade contempla isso também, com a sua proposta. Legal. E a estudante de jornalismo, Júlia, qual é o seu recado final? Bom, o meu recado final é que agradecer primeiramente a professora Gabriela por esses 2 anos de ensino que eu tive, que foram muito bons, até para o meu desenvolvimento e para a minha escolha profissional, né? E continuar incentivando que ela continue com esse projeto, né? Porque eu sei que vai ser bom para muitos estudantes mesmo. E falar isso, né? Ser muito grata pelo projeto que me abriu muitas portas. Muito legal. Muito obrigado, professora Gabriela, professora Ana, a Júlia, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!